Um petisco para você. Aí. Um petisco para você, gatinha. Pai? Oi, Bruno. O que tá acontecendo aqui? Eu tô aqui dando um petisco pra Juno. Parece que ela gosta de petisco, ela não gosta do Cacá. Eita. É que entre a gravação de uma videoaula e outra, eu venho aqui pra cozinha, né, pra fazer algumas coisas. Resolvi cozinhar um ovo. Para isso coloquei água para ferver. Mas olha, essa água demorou para ferver, viu? Eu fiquei me perguntando por que a água demora tanto para ferver. Aí enquanto a água estava fervendo, eu comecei a observar aqui a cozinha, né? E percebi o seguinte, daqui a pouquinho eu vou ter que lavar essa frigideira, que está aí com um pouquinho de óleo. Só que eu me lembrei que para lavar essa frigideira, eu não vou poder usar apenas água. Eu vou ter que usar um detergente, porque eu não consigo tirar o óleo apenas utilizando água. E a resposta é muito simples. Por que eu não consigo limpar apenas usando água? Porque água e óleo não se misturam. Água e óleo são immiscíveis. Mas por que são immiscíveis? A primeira resposta que vem em nossa cabeça é que existe uma diferença de densidade. Realmente existe uma diferença de densidade, mas não é a densidade que determina a immiscibilidade da água e do óleo. Eles não se misturam por uma diferença de polaridade. Dessa forma, a nossa videoaula de hoje vai explicar para você que está aí curtindo o nosso canal por que a água demora tanto para entrar em ebulição e por que água e óleo não se misturam. Fique atento, porque está começando mais uma super videoaula aqui no canal Quimicando com Cacá. Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos de volta com mais um Quimicando com Cacá. Já terminei de lavar a frigideira, já cozinhei meu ovo e agora estou aqui para que possamos responder juntos aquelas perguntas que eu fiz agora há pouco lá na cozinha, né? Afinal de contas, por que a água demora tanto tempo para ferver e por que é tão difícil assim lavar a frigideira, tirar o óleo dela usando apenas água? Aliás, é impossível retirar o óleo dela usando apenas água, né? Como já tinha respondido na cozinha, o problema está na polaridade. Afinal de contas, a água, como nós sabemos, é uma substância polar. E o óleo é uma substância apolar. Dessa forma, eles são immiscíveis. Mas antes de nos aprofundarmos nesta conversa, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois se inscreva no nosso canal Quimicando com Cacá e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também pode nos seguir no Instagram, @cacaquimica, ok? Bora lá então falar um pouquinho sobre as propriedades das substâncias, propriedades físicas das substâncias que estão relacionadas com a questão da polaridade, com a questão das forças intermoleculares também. Nós vamos falar sobre ponto de ebulição e sobre solubilidade. Duas propriedades que são influenciadas diretamente pelas forças intermoleculares e pela polaridade das moléculas, pela polaridade das substâncias. Vamos primeiramente nos recordar das principais forças intermoleculares. Forças intermoleculares do tipo dipolo induzido. Você se lembra entre que tipo de molécula ocorre? Dipolo induzido, também chamada de força de London, ou uma das forças de Van der Waals.
A dipolo induzido é o tipo de interação intermolecular que ocorre entre moléculas apolares, ou seja, uma interação bem fraquinha, né? Desta forma, sendo uma interação bem fraquinha, as suas substâncias, né, as substâncias formadas por esse tipo de molécula, elas vão ter aí baixo ponto de ebulição, baixo ponto de fusão, baixa densidade também. Afinal de contas, a interação que une essas moléculas, né, que faz elas ficarem juntinhas no estado sólido e no estado líquido, são interações bastante fracas. Veja, por exemplo, o iodo. O iodo sólido, ele é formado por moléculas apolares. Desta forma, ele não passa nem para o estado líquido em condições ambientes. Quando você o aquece, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso no fenômeno da sublimação. A mesma coisa ocorre com a naftalina, que é também formada por moléculas apolares, um hidrocarboneto, né, formado por átomos de carbono e hidrogênio. O mesmo acontece com o gás carbônico quando solidificado na forma de gelo seco, sendo uma molécula apolar que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, por isso se chama gelo seco, ele não passa para o estado líquido, logo ele também sublima devido à sua interação intermolecular ser muito fraquinha, interação do tipo dipolo induzido, também chamado de força de London, ok? Quando nós temos uma molécula polar, nós vamos ter a interação do tipo dipolo permanente ou a interação ponte de hidrogênio. Quando é que rola a interação do tipo dipolo permanente? Quando nós temos moléculas polares que não possuem o hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos. Quais são os três elementos mais eletronegativos da tabela? Você se lembra? FON, buzina, galera. FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando o hidrogênio se liga a um desses três elementos, nós temos no estado líquido e no estado sólido a interação do tipo ponte de hidrogênio. Um dos grandes exemplos que nós temos é a molécula de DNA, onde as bases púricas e pirimídicas têm o elemento nitrogênio ligado ao H e com isso fazem as pontes de hidrogênio que dão aquele formato todo especial à molécula do DNA. As moléculas de água também fazem interação do tipo ponte de hidrogênio, sendo a interação mais forte que existe. Não? Ficando no meio dessas interações, nós temos a dipolo permanente, que vai ocorrer com todas as outras moléculas polares. Então está aí uma síntese das principais interações intermoleculares, né, que fazem com que as moléculas fiquem mais unidas ou menos unidas. Desta forma, nós temos uma influência direta dessas interações nas propriedades das substâncias. E as duas propriedades que nós vamos analisar, ponto de ebulição e solubilidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o ponto de ebulição. O que acontece? Para moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular, quanto maior a massa, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Logo, se elas têm moléculas que têm o mesmo tipo de interação, o que vai diferenciar o seu ponto de ebulição é apenas a massa. Vamos dar um exemplo aqui. Quando nós temos hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos são apolares. Então nós podemos dar como exemplo aí o metano, o etano, o propano, o butano, o pentano, o hexano, que são hidrocarbonetos com cadeias lineares, né? Cadeias retas. E aí o que nós temos? Nós temos, à medida que vai aumentando a massa desses hidrocarbonetos, você pode perceber que vai aumentando o ponto de ebulição. O metano, por exemplo, tem um ponto de ebulição de menos 161,5 graus Celsius. Já o etano, menos 88,6. O propano, menos 42,1. O butano, menos meio grau Celsius. Já o pentano, 36,1 e o hexano, 68,7. Qual a diferença entre estas substâncias? É o tamanho da cadeia, é a massa. Porque o tipo de interação que suas moléculas fazem é a interação do tipo dipolo induzido, a mais fraquinha que tem. Por quê?
porque são moléculas apolares. Veja um outro exemplo interessante. Quando nós temos álcoois diferentes, ainda falando de substâncias orgânicas, podemos dar como exemplo o metanol, que tem um ponto de ebulição de 65 graus Celsius. Temos o etanol, 78 graus Celsius. O propanol, o propan-1-ol, 97 graus Celsius. E temos o butanol, que tem 118 graus Celsius, vai ser o seu ponto de ebulição. Todos eles têm o OH, logo vai fazer pontes de hidrogênio. A interação intermolecular será do tipo pontes de hidrogênio. Mas veja que existe uma crescente nos pontos de ebulição. Isso ocorre por quê? Porque altera-se as massas. Quanto maior a massa, tendo o mesmo tipo de interação intermolecular, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Beleza? Tá entendido até aí, galera? Bom, uma outra característica que nós devemos ressaltar também é a influência do tamanho da superfície da molécula no ponto de ebulição. Imagine que nós tenhamos 3 moléculas com estruturas espaciais diferentes, né, com arranjos diferentes, mas que têm uma mesma massa. Isso se chama, em química orgânica, isomeria. Então, um exemplo que nós podemos dar é o 2,2-dimetilpropano, ou apenas dimetilpropano. Nós temos também o 2-metilbutano e nós temos o pentano. Todos eles possuem 5 átomos de carbono. No entanto, a forma como eles se arranjam faz com que sejam substâncias diferentes. Perceba que o dimetilpropano ele vai ter um ponto de ebulição muito baixo quando comparado ao 2-metilbutano e ao pentano. Agora, por que isso acontece? Veja que o metano ele vai ter uma interação maior com as outras moléculas. Ele vai ter uma superfície, uma área maior que vai estar interagindo mais com a outra molécula. Desta forma, nós temos esta diferença nos pontos de ebulição. Então, se você tiver moléculas que tenham a mesma massa, que sejam isômeras, né? O mesmo tipo de interação, se uma delas tiver ramificações, quanto mais ramificada ela for, menor será o seu ponto de ebulição, porque menor será a sua superfície de interação com outra molécula, tá ok? Belezinha? Então, esta é a característica principal das substâncias em relação ao ponto de ebulição quando nós falamos de moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Beleza, galera? Uma outra característica importante para moléculas com diferentes tipos de interação e massas próximas. Vamos imaginar que elas tenham massas muito próximas, mas tenham diferentes tipos de interação. Uma é ponte de hidrogênio, outra é dipolo permanente. Qual das duas vai ter o maior ponto de ebulição? Tendo massas próximas. É aquela que tenha a maior interação, ou seja, é aquela que tenha a maior força intermolecular. Vamos nos lembrar que a força intermolecular mais intensa é a do tipo ponte de hidrogênio. Então, se nós estivermos comparando duas substâncias que têm massas semelhantes ou bem próximas, com interações, uma de polo permanente e a outra ponte de hidrogênio, aquela que tem interação ponte de hidrogênio vai ter o maior ponto de ebulição. Por que isso acontece? Porque quanto maior a força intermolecular, mais unida vai ficar a molécula, né? Essa força vai fazer com que a atração seja grande. E essa grande atração impede que ela consiga se separar facilmente. Então ela precisa de uma temperatura maior para conseguir escapar. É o que acontece com a água. Veja que a água, nós estávamos na cozinha, né, fervendo a água. Por que demora? Porque tem que alcançar uma temperatura suficiente para que as moléculas de água consigam se separar uma da outra, né, quebrando essas forças que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Essa interação intermolecular que nós conhecemos como ponte de hidrogênio, que, como eu citei no início do nosso vídeo, é
a mais intensa das forças intermoleculares. Beleza, galera? Então, relembrando para você, ponto de ebulição. Para moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição, ok? Para moléculas com diferentes tipos de interação e massas bem próximas, quanto maior a interação, maior o ponto de ebulição. Quanto mais intensa for a interação intermolecular, maior será o seu ponto de ebulição. Então, se eu tiver uma molécula com interação do tipo ponte de hidrogênio, o ponto de ebulição dela vai ser anormalmente elevado. Eu gostaria até de dar um exemplo a respeito deste item aqui, que é bem bacana. Se nós tivermos lá alguns hidretos halogenados, por exemplo, HF, HCl, HBr, HI, você vai perceber o seguinte, que o que tem o maior ponto de ebulição vai ser o HF, mesmo tendo a menor massa. Por quê? O HF vai possuir interação do tipo ponte de hidrogênio. Beleza, galera? Muito bem, vamos continuar agora falando sobre solubilidade. É isso aí, gente, falar sobre solubilidade. Uma outra pergunta que nós fizemos lá na cozinha agora há pouco. Por que água e óleo não se misturam? Por que elas são immiscíveis? A resposta é muito simples. Não tem nada a ver com a densidade. A gente aprende e a gente acha que a água e o óleo não se misturam por causa da densidade. Não é verdade. A densidade ela só determina quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. No caso, o óleo, como ele é menos denso, ele fica em cima. A água, como ela é mais densa, ela fica embaixo. No entanto, o que está determinando essa immiscibilidade, fazendo com que água e óleo não se misturem, é justamente a polaridade. E aí tem uma regrinha bem simples que a gente pode seguir aqui. A regrinha é esta: semelhante dissolve bem semelhante, ou seja, polar dissolve bem polar. Apolar dissolve bem apolar. Quando eu digo dissolve bem, né, nós podemos colocar isso como uma regra bem específica, ok? Dissolve bem. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando nós falamos da água, nós sabemos que a água que nós tomamos, ela possui ar dissolvido. E o ar é composto por moléculas de O2, de N2, que são moléculas apolares. No entanto, eles estão dissolvidos na água. Desta forma, nós dizemos então que polar dissolve bem polar, apolar dissolve bem apolar. Porque se a gente dissesse que polar só dissolve polar, não haveria possibilidade de termos moléculas de oxigênio, de nitrogênio e outras moléculas apolares dissolvidas na água. Essa solubilidade ela é muito baixa, quase imperceptível. Ok? Beleza? Bom, compostos orgânicos polares. Quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Vamos nos lembrar que a água é um composto altamente polar. Então, se nós tivermos um composto orgânico que tem uma cadeia carbônica e este composto for polar, o que vai acontecer? A gente sabe que ele tem uma solubilidade em água porque ele é polar. No entanto, essa solubilidade vai diminuindo à medida que você vai aumentando a cadeia carbônica. Veja o exemplo de alguns álcoois. Temos o metanol, tem um carbono só, o etanol, o propan-1-ol, o butan-1-ol e o pentan-1-ol. Nós temos aí um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Veja que à medida que nós vamos aumentando o número de carbonos, nós vamos aumentando o que chamamos de parte hidrófoba, aquela parte que tem aversão à água. E nós temos o grupo hidrófilo, que é aquele grupo que tem afinidade com a água. Esse grupo hidrófilo, nestas estruturas, é o OH, justamente aquela partinha que vai ter uma interação bacana com a água, que vai estabelecer aí as pontes de hidrogênio com a água. Beleza, galera? Tudo entendido até aí em relação à solubilidade? Então, regra básica, hein? Semelhante dissolve bem semelhante, polar dissolve bem polar, apolar dissolve bem apolar. Veja que a maioria das substâncias que você
observar no seu cotidiano que se dissolvem em água, pode ter certeza, são substâncias polares, ok? Dissolveu em água é uma substância polar. Vamos então a alguns exercícios para a gente treinar bem essa matéria, ver se você está afiado. Vem comigo com o primeiro exercício que eu estou colocando na tela para você. Considere os hidretos formados pelos elementos do segundo período da classificação periódica e as respectivas geometrias moleculares indicadas. BH2 linear, BH3 trigonal, CH4 tetraédrica, NH3 piramidal, H2O angular e HF linear. Quais dessas substâncias são mais solúveis em benzeno, C6H6? Amônia, água e ácido fluorídrico, hidreto de berílio, hidreto de boro e amônia, hidreto de berílio, hidreto de boro e metano, hidreto de boro, metano e fluoreto de hidrogênio, metano, amônia e água. Pois é, galera, se você observar bem esse exercício, entender o que ele está pedindo, vai perceber o seguinte: ele quer saber quais dessas substâncias são mais solúveis em um hidrocarboneto. Benzeno é um hidrocarboneto. E a gente sabe que todos os hidrocarbonetos são apolares. Então o C6H6 é uma molécula apolar. Desta forma, a gente precisa descobrir aí quais são as moléculas apolares. A gente já sabe que a água, que a amônia não são apolares, não é isso? Vamos lá então com a resposta. O benzeno é um solvente apolar, pois é um hidrocarboneto aromático. Os compostos solúveis no benzeno são compostos apolares. Semelhante dissolve bem semelhante. Logo, o BH2 é apolar. O BH3 é apolar. O CH4 também é apolar. O NH3 é polar e o H2O é polar. Serão solúveis no benzeno BH2, BH3 e CH4. Alternativa C. Pois essa matéria é muito bacana e é uma matéria que pode ser pedida nos principais vestibulares e no Enem. Por quê? Porque é uma matéria que traz muitas questões do nosso cotidiano. Solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, características, propriedades das substâncias que são influenciadas aí pela polaridade e pelas interações intermoleculares. Vamos com mais um exercício aí, põe na tela! Dada a estrutura da vitamina A, ponto de fusão 62 graus Celsius, e da vitamina C, ponto de fusão 193 graus Celsius. Uma das propriedades que determina a maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água. Semelhante dissolve semelhante. Uma substância é solúvel em outra quando ambas apresentam o mesmo tipo de força intermolecular e aproximadamente com a mesma intensidade. Letra A. Qual destas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique. Letra B. Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior à da vitamina A. Pois é, minha gente, olha só, estamos tratando aí de solubilidade. Então, perceba que quando falamos da urina, percebemos que a via de excreção se faz através de substâncias que sejam solúveis em água, considerando que o principal componente da urina é a água. Então, qual dessas duas vitaminas seria a mais polar? Desta forma, mais solúvel em água. Confira comigo a resposta. A vitamina encontrada em maior concentração na urina e a mais solúvel é a vitamina C. É mais solúvel em água porque possui maior número de grupos hidroxila, OH, estabelecendo o maior número de pontes de hidrogênio com a água. Letra B. Quanto maior a força intermolecular, maior o ponto de fusão de uma substância. Como as duas vitaminas estabelecem ponte de hidrogênio, a que possui maior número de grupos hidroxila, no caso a vitamina C, tem maior ponto de fusão. Além disso, a molécula
da vitamina C é mais esférica, propiciando um arranjo mais estável das moléculas no cristal. Tá então a resposta do item B para você nestes 2 primeiros exercícios que nós estamos conferindo aqui no canal Quimicando com Cacá, nessa super videoaula sobre propriedades das substâncias. Eu queria fazer uma pequena recordação agora com vocês sobre os principais tipos de ligações químicas. Vamos nos lembrar que todas as propriedades que nós falamos agora referem-se principalmente às moléculas de caráter covalente. Mas quais são os tipos de ligações químicas que nós temos? Ligação iônica, ligação covalente, normal e dativa, ligação metálica. Vamos conferir as principais diferenças entre as substâncias de caráter covalente e de caráter iônico e, é claro, metálico também. Põe na tela. Muito bem, as substâncias iônicas são formadas pela união de metais e ametais. É uma ligação entre cátions e ânions, geralmente altos pontos de fusão e de ebulição, todos sólidos. Conduzem corrente elétrica no estado sólido? Não. No estado líquido? Sim. Ou quando dissolvidos em água. Substâncias moleculares de caráter covalente são formadas a partir de ametais com ametais, ametais com hidrogênio. São formadas a partir da ligação entre pares de elétrons compartilhados. Têm pontos de fusão e de ebulição geralmente baixos, sendo sólidos, líquidos ou gasosos. Não conduzem eletricidade no estado sólido e nem no estado líquido. Já compostos formados a partir da ligação entre átomos de metais, ligação metálica. Os elementos formadores são essencialmente metais. A ligação é entre cátions e elétrons livres, formando o que nós chamamos mar de elétrons. Os pontos de fusão e de ebulição são bem altos, com exceção do Hg, o mercúrio, que é líquido em condições ambientes. Conduzem eletricidade no estado sólido e também quando fundidos no estado líquido. Pois é, como nós podemos perceber, existem diferentes substâncias no nosso dia a dia que são formadas por diferentes tipos de ligações químicas. Veja o NaCl, por exemplo, sal de cozinha. Ele é formado a partir de ligações iônicas. Então é um composto iônico, formado por um cátion e por um ânion. Veja a água, que é uma substância essencialmente covalente, formada por hidrogênio ligado a um não metal. Mas existem também estruturas formadas a partir de ligação iônica e covalente. Por exemplo, quando temos um cátion ligado a um ânion composto. Esse ânion composto normalmente é formado por 2 não metais, que vão originar o ânion, e o metal que vai formar o cátion. Então nós temos aí uma mescla entre ligação iônica e ligação covalente. E é claro, também no nosso dia a dia nós vamos encontrar os metais, que são os elementos que estão em maior quantidade na tabela periódica, como você pode conferir. Esses metais, eles podem também unir-se, formando o que nós chamamos de ligas metálicas. Vamos conferir as principais ligas metálicas. Latão, formada por cobre e zinco, utilizada em tubos, radiadores, armas, cartuchos, torneiras. O bronze, formado por cobre e estanho, utilizado na fabricação de sinos, estátuas, moedas. O aço, formado por ferro mais carbono. Veja que neste caso nós temos a união de um metal com um ametal. Ele é utilizado principalmente na construção civil e em peças metálicas muito presentes no nosso dia a dia. Temos ainda o aço inox, utilizado para a produção de talheres, peças de carros, brocas, formado principalmente pela união de ferro, carbono, cromo e níquel. Temos a solda, que é uma união de chumbo e estanho,
usada por funileiros e eletricistas. Temos o ouro 18 quilates, que possui ouro 75%, cobre e prata os outros 25%, utilizado na confecção de joias. E temos ainda o amálgama dental, que é formado pela união de mercúrio e prata, utilizado nas obturações dentárias, que hoje são feitas a partir da utilização de resinas especiais. Muito bem, conhecemos então um pouquinho as ligas metálicas e a principal utilização no nosso cotidiano. Vamos então, para encerrar esta nossa videoaula, fazer mais um exercício. Põe na tela. As figuras abaixo representam esquematicamente estruturas de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar, respectivamente, cloreto de sódio, dióxido de carbono e ferro. Letra B, cloreto de sódio, ferro e dióxido de carbono. Letra C, dióxido de carbono, ferro e cloreto de sódio. Letra D, ferro, cloreto de sódio e dióxido de carbono. Ou letra E, ferro, dióxido de carbono e cloreto de sódio. Bom, gente, nós podemos perceber na figura que existem estruturas formadas por um único tipo de átomo bem juntinho. Essa estrutura representará o metal. Confira comigo aí na resposta. A figura 1 representa esquematicamente uma estrutura metálica, como por exemplo o ferro, no qual só há átomos iguais. A figura 2 mostra esquematicamente uma estrutura contendo um aglomerado de íons, composto iônico, como por exemplo o cloreto de sódio, NaCl. A figura 3 representa esquematicamente um conjunto de moléculas triatômicas, como por exemplo dióxido de carbono. Resposta D. Pois é, galera, estamos encerrando mais uma super videoaula aqui no canal Quimicando com Kaká. Hoje falamos sobre as propriedades das substâncias em relação ao caráter polar e as interações intermoleculares. Falamos sobre ponto de ebulição e solubilidade. Voltaremos em breve com mais uma super videoaula para você aqui no nosso canal Quimicando com Kaká.